Estamos ao vivo com Fábio Osterman. Fábio Osterman é uma daquelas pessoas que eu achava que não existia, que era um cara que aparecia nas redes sociais falando de liberalismo radical, raiz mesmo. E aí, cara, eu descobri que ele existia, muita gente fina pra caramba. Foi eleito, ainda bem, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, completando o nosso timaço de mandatários do Partido Novo aqui. E é a turma que fala bah, e vem do Sul, que eu curto demais. Fábio, dá um alô aí, vamos se apresentar. E eu queria, a primeira pergunta que eu te falo é o seguinte, como que essa questão das ideias liberais, como é que você entrou nisso? Qual foi o momento? Como é que você foi descobrindo isso? Agradeço os elogios aí, que certamente imerecidos e exagerados aí, mas obrigado pelo carinho de sempre, Alexis. É um prazer estar batendo um papo contigo, com o pessoal do teu Facebook. Um abraço a todos os amigos de São Paulo, do resto do Brasil aí que estão conosco. Acho que esse momento que a gente vive hoje é um momento histórico para as ideias liberais no Brasil. Viemos aí um longo caminho até chegar nessa situação, né? E acho que hoje a gente tem desafios que nos são impostos, né? Seja pela crise do coronavírus, seja também pelo próprio governo Bolsonaro, que impõe a nós liberais um desafio de posicionamento, né, frente aos seus dilemas, aos seus paradoxos, né, que acho que é um ponto interessante para a gente conversar. Hoje tivemos aí, na manhã de hoje, um assunto que certamente mobilizou bastante vocês aí da bancada federal também, né, a nós aqui mobilizou bastante de acompanhar, e por mais que eu não seja deputado federal, tudo que o governo federal mexe respinga em nós aqui, né, especialmente em uma crise dessas, em que está tudo interligado. As ações e inações do Ministério da Saúde impactam diretamente as projeções e até o fluxo de trabalho do governo do Estado aqui. Então é importantíssimo a gente estar acompanhando, e a gente acompanha com certo pesar até, né? Esse desgoverno que acabou tomando conta do governo Bolsonaro, né? Todos nós que torcíamos por um governo melhor, um governo mais responsável, um governo mais comprometido com ideias de liberdade econômica, com respeito às liberdades democráticas, né? Por mais que soubéssemos que o Bolsonaro tinha também um passado um pouco complicado nesse aspecto, mas torcíamos para que ele entendesse a responsabilidade de ser presidente da República, e, enfim, os fatos falam por si só, né, do governo dele. Chegando aí a 500 dias de governo e temos um cenário complicado de instabilidade econômica, que nós liberais que fomos, nas últimas eleições, em boa parte movidos pelo sentimento de anti-esquerda, acho que nesse momento é importante até a gente firmar um posicionamento para nos diferenciar dessa visão que é simplesmente antipetista, né? E que na prática estão consolidando algo como se fosse um petismo de sinal trocado no governo federal, lamentavelmente. Por mais que haja ainda certas ilhas de excelência lá, como é o caso do Ministério da Economia, que a gente torce para que consiga impactar mais sempre, né, com gente muito boa, trabalhando na equipe do Paulo Webel, né, inclusive alguns gaúchos, como o próprio Paulo Webel, que é um dos secretários do Ministério da Economia, que tem feito um trabalho brilhante lá, mas que em boa parte desse trabalho brilhante acaba tendo dificuldades de trazer resultados e de ter impacto, pelo fato de que o presidente insiste em criar empecilhos, em jogar cascas de banana na frente do seu próprio caminho, né? Então, são tempos desafiadores para nós liberais, mas tenho certeza que a partir da solidez e da coerência das nossas ideias, dos nossos posicionamentos, a gente vai conseguir manter o Partido Novo, manter a chama da liberdade, seguindo firme e forte, quem sabe até mais forte adiante. Cara, eu vou falar uma coisa, quando a gente fica falando dessa pandemia, eu falo, pô, mas nós liberais somos azarados mesmo, né? Porque o Lula estava lá não fazendo porcaria nenhuma, devido àquela boom de commodities, parece que aquela coisa floresceu, ele ficou ganhando todos aqueles bônus de algo que nem era dele, quer dizer, cacarejou em cima do ovo dos outros, depois ele conseguiu se autodestruir, né? Fazendo aquela lambança toda com aparelhamento, com gastos irresponsáveis, investimentos que não deixam legado nenhum, e aí depois simplesmente fez aquele boom de emprego, lembra? Que
desemprego zero no Brasil, 5%. Mas quando você vai ver onde estavam os empregados, era só obra de estádio de futebol, era obra de parque olímpico, era obra de aeroporto, era obra de hidroelétrica, algumas que vão deixar legado, as hidroelétricas não tem o que reclamar mesmo, os aeroportos também não tem o que reclamar, apesar de que era boa parte concessão, então aeroporto, concessão, está tudo certo, Belo Monte, tudo certo. Agora, estádio de futebol, amigo, não serviu para nada para nós, né? E aí, deu aquele puta desemprego, pagamos a conta, estamos pagando a conta até agora. Aí, finalmente, um governo mais liberal, vou concordar com você, quer dizer, o Jair Bolsonaro sempre foi o representante do sindicato, dos militares, das polícias, dos bombeiros, sempre foi o representante disso dentro do Congresso Nacional, e acho que não tem nada de errado com isso. Todo corporação, todo grupo tem seus representantes, está tudo certo, mas de liberal realmente ele nunca teve nada, mas era a onda surfar de fazer um antipetismo, e aí talvez erra-se a mão mesmo, né? A gente queria se livrar tanto desse petismo, e outra, a gente queria se livrar tanto de uma reeleição, porque uma reeleição do Haddad, né? Uma reeleição do ventrílogo do Lula, a verdade era essa, significaria legitimar toda aquela corrupção, seria dizer que sim, nós concordamos ser roubados, que sim, pode fazer tudo que vocês estavam fazendo, porque depois de ter tudo sido revelado com a Lava Jato e tudo ser escancarado e gravações e tudo mais, votar de novo no PT, meu amigo, olha, aí realmente não tinha como, não tinha como. E aí nós estávamos votando naquilo que estava mais à mão, né? E era a briga que, inclusive, que nós apanhamos muito, porque a gente falou assim, não, primeiro turno nós vamos votar no Amoedo, sim, acho que é um cara que é correto para poder ser eleito, e a gente foi quase que crucificado pelos próprios bolsonaristas. Aliás, tivemos boa parte das nossas campanhas desidratadas, porque os bolsonaristas acharam a atitude do João Amoedo de não abrir mão da sua campanha e drenar parte dos tributos e não liquidar a conta no primeiro turno, como se fosse nossa culpa. Vamos lembrar bem disso. A coisa estava tão... E cobravam da gente, candidatos do Novo, que apoiassem o Bolsonaro, que declarassem, na pior das hipóteses, até, né, que declarassem, na pior das hipóteses, um apoio prévio ao Bolsonaro no segundo turno. Vinham me questionar isso, eu falava, olha, como assim? O meu candidato é o João Amoedo. Até o fim do primeiro turno, meu candidato é o João Amoedo. Não faz o menor sentido me cobrar um apoio por um outro candidato de sabe e vinham de forma assim contundente, quase que ostensiva. Ô, meu, você quer? Não vou votar em você mais. Um negócio complicado. Mas passamos, sobrevivemos, fomos eleitos, tá certo? Torcemos muito para que dê certo. Eu vou falar uma coisa, mesmo hoje, com todas essas atitudes do Jair Bolsonaro, eu torço para que a equipe econômica dele dê muito certo, sabe? Que a gente consiga ter. Agora, de novo, é o que você falou, né? Não precisa atrapalhar quem está trabalhando. E é isso que eu acho que são essas coisas invertidas, como você falou, sinal invertido, que flertam com o autoritarismo, que aí eu realmente não me agrada nem um pouco. Falo isso assim abertamente, já tuitei algumas vezes, também já comuniquei algumas vezes, leva bordoada para tudo enquanto é lado, porque tem tanta gente que gosta da gente, mas que não gosta muito de que a gente critique. Agora, as críticas faz parte, inclusive, de poder se expressar. Se eu não posso mais me expressar, meu amigo, acabou a nossa liberdade. Tá certo, Fábio? Mas tempos difíceis, mas é o seguinte, eu sou um cara da indústria, eu sou um cara da produção, eu estou vendo o que nós estamos passando, desculpe, mas assim, falo abertamente, não aceito um processo de impeachment que não tenha uma prova muito contundente, que não seja uma coisa muito clara mesmo, assim, que é incontestável e que não dá para aceitar. Porque, caso contrário, nós vamos estar destruindo a economia, sabe, de novo, num processo político. Eu sei que nós temos dentro do partido vertentes diferentes, pessoas que acham que não, que já tem que pedir o afastamento do presidente ou um processo de investigação. Eu não sou dessa turma, eu sou da turma que prefere que as coisas estejam assim, com o batom na cueca mesmo, a coisa está clara, mano. Aí eu vou também estar lutando por isso. E também... contigo, eu acho que a gente precisa ter fundamentos concretos para um pedido de impeachment, mas acho que nesse momento é importante, e sei que a bancada de vocês, a nossa bancada federal, né,
tem tomado medidas para buscar esclarecimentos sobre os fatos sim. que têm acontecido por lá, que eu acho que essa é a postura responsável mesmo. Por mais que me desagrade... Senão, Fábio, o que a gente vai correr o risco é de ser inocente útil da esquerda, cara. Nós vamos ser usados para poder derrubar e a esquerda querer se empoderar, cara. E aí, não, porque nós, inclusive, assim, quando a gente pensa qual outro líder poderia estar substituindo, eu não gostaria de mais figuras folclóricas, tá certo? Eu também, assim, agora não, é o Sérgio Moro, o próximo presidente do Brasil. Não me agrada, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a pegar gente que é mais equilibrada, mais completa, e que não procurar só símbolos, que a gente tanto fala que a gente não tem que ir atrás de salvadores da pátria, a gente não tem, não estou querendo desmerecer o Sérgio Moro na sua honestidade, no seu trabalho, eu acho que ele fez um belíssimo trabalho, eu acho que é um cara que tem que ser considerado como um cara muito bom para o Brasil, mas ser presidente da República é uma questão de articulação, de agregação, de negociação, que o Bolsonaro não mostra, que a Dilma não mostrava, o Lula mostrava, mas a preço muito caro para a população brasileira. Afinal de contas, quem atentou contra a democracia foi quem comprou o apoio político de pessoas com o mensalão, né, de políticos com o mensalão, com o petrolão. Quer dizer, aqueles desvios escandalosos de dinheiro era um estupro, né, à democracia, era um atentado à democracia brasileira. Nós não podemos chamar aquilo de democracia. O que a experiência tem mostrado é que essa história de esperar por salvadores da pátria, uma pessoa que vai chegar lá e vai mudar tudo isso que está aí, uma mãe do povo, pai do povo, esse negócio não dá certo, né? A gente precisa operar uma mudança orgânica, uma mudança cultural, uma mudança que venha pela base, né? Da forma que o Novo vem trabalhando para fazer, fazendo uma mudança que às vezes até frustra as pessoas que queriam que fosse mais rápida, né? Tem gente que ficou... Até a gente foi muito impactado pelo fato de que em 2018 muita gente, como estava falando na eleição presidencial, mas também nas eleições para deputado estadual e federal, muita gente que apoiava o Novo pegou e se jogou no canto de sereia do capitão não sei das coisas, do major não sei das coisas, do coronel não sei das coisas, e hoje estão lá, representando os interesses daquilo que sempre atrasou o Brasil, servindo, seja de inocente útil ou mesmo de artífice da defesa de privilégios históricos que corroem a nossa república, enquanto que a bancada federal do Novo está lá votando sozinha contra corporações, como aconteceu essa semana aí, né? Votando contra o aumento para a PM do DF. Já é a PM mais bem paga do Brasil e ainda recebe um aumento em meio a uma pandemia, né? É complicado. Eu imagino que o desânimo de vocês enfim, mas eu acho que nas Assembleias Legislativas dos estados é a mesma coisa. O Freitas lá no Rio de Janeiro, nossa senhora, cara, cada matéria que passa lá que dá desânimo de ver lá. Vocês aí também, super batalhadores. O que eu ia dizer, o desânimo de vocês deve ser parecido com algo que a gente sente por aqui às vezes também, né? De ver que, poxa, não é possível que um grupo de interesse tão pequeno consiga se locupletar da coisa pública pela inação do povo, pela captura de um grupo de deputados que não quer se queimar com eles, porque sabe ter o seu potencial de mobilização, né? Aí lá no Distrito Federal, né? Porque está em Campinas agora, mas lá no Distrito Federal, eu imagino que eles trabalhem como um grupo de pressão também no fato de que, olha, somos quem policia o lugar onde vocês vivem, né? E tal. E aqui a gente vive uma situação bastante parecida, né? Muitas vezes eu e o Giuseppe, a gente termina uma votação e a gente volta para os nossos gabinetes, assim, puto da cara, né, com o resultado, mas a gente se refugia no fato de que não, isso que a gente está fazendo é o certo, isso que a gente está fazendo vai abrir caminho, vai inspirar as pessoas, vai servir de uma forma muito importante para mostrar que sim, é possível fazer uma representação política de uma forma correta, de uma forma coerente, baseado não em interesses de curto prazo, em interesses eleitoreiros, mas sim em valores. E isso vai fazer diferença, nem que seja em 2026, em 2030, mas a gente no dia a dia também busca se refugiar na realidade para ter mais força de seguir adiante, né? Fábio, a força da coerência, eu falo, seja sempre coerente. Quem fica tentando fazer média, cara, é um horror. E agora, o que a gente tem que trabalhar mais e mais sempre
é lembrar que no dinheiro não dá em árvore, que não tem essa de que vamos ajudar os professores, vamos ajudar os policiais e tudo mais, que tem dinheiro sobrando. Não tem dinheiro sobrando, essa conta é paga pela sociedade, cara. E a gente viu na reforma da Previdência mesmo, agora recentemente, tentando como contrapartida fazer um congelamento por 18 meses dos salários dos funcionários públicos, tirando Nem os isso. de saúde e tirando os de força pública, né, que estão trabalhando diretamente no combate ao coronavírus. Bom, aí já enfiaram o professor, aí já enfiaram não sei o quê. Aí foi botando tudo para dentro, cara. Não sobrou ninguém lá de fora. Quer dizer, E o Bolsonaro que fica nessa indecisão se veta ou não veta. Horrível, horrível, horrível. Não pode isso aí. Assim, quem paga essa conta, cara? Deixa eu só acender minha luz aqui, eu não vou fugir. Vai lá. Mas deixa eu fazer uma pergunta que eu nunca fiz para você, cara. O que você acha do parlamentarismo para o Brasil? Eu sou bastante simpático à ideia do parlamentarismo. Acho que o presidencialismo no Brasil, ou o presidencialismo de coalizão, como vem sendo descrito na literatura da ciência política, ele claramente não está dando certo. A gente está agora na iminência de ter, quem sabe, um terceiro impeachment em 30 anos. Pelo amor de Deus. Isso demonstra a desfuncionalidade. É horrível. Sendo bem sincero, eu do jeito que está, e somado a essa situação de hoje, né, que veio a público hoje, essa saída do ministro da Saúde e tudo que a gente acompanha, eu estou cada vez mais descrente na capacidade do Bolsonaro em terminar seu mandato. Porque ele parece ele termina, o Fábio. Eu acho que a gente tem que assim, ajudar a terminar. Podemos não gostar dele ou achar que ele... Mas temos que ajudar, porque isso aí tem um efeito maior na economia, cara. Eu acho que a economia não aguenta o tranco. Não aguenta. Quando ficar eu não sei, sinceramente, se o tranco de tê-lo à frente da presidência da República, diante disso, não vai ser pior, viu? Mas são trancos sucessivos. Já temos um tranco horroroso do corona, cara, da economia. Entra um tranco político. Eu só peço que ele se acalme e deixe que os ministérios trabalhem. Infelizmente, eu também adoraria isso, né? Eu converso bastante com o Marcel sobre isso aqui, felizmente, nosso grupo de deputados, de mandatários do Novo aqui no Rio Grande do Sul, apesar de a gente ter visões bastante variadas, nós felizmente temos uma excelente relação e a gente conversa com muita frequência, né? Então a gente tem boas discussões que agregam muito a nossa percepção, mas eu tô cada vez mais convencido do fato de que o Bolsonaro não se arranja e não se acerta. Infelizmente, ele está tão comprado nessa narrativa dele de ir para o tudo ou nada, de ir para o all-in na sua narrativa política, de ser anti-establishment, que é por si só já uma falácia, né? Ele é um cara que esteve nos partidos do Centrão, foi deputado federal por 28 anos, sempre empregou o parente aqui, acolá, botou todos os filhos na política, tá querendo botar agora o 04 aí para ser vereador no Rio, dizem, né? Mas ele é um cara que a gente esperaria que tivesse aprendido mais, que tivesse entendido melhor como funciona a relação entre os poderes, a relação com o Congresso, né? Porque ele não é um cara, por si só, burro. Eu não acho que ele seja também um primor de inteligência, mas ele é um cara esperto. Ele é um cara que tem faro político, ele é um cara que tem uma compreensão minimamente razoável das coisas, me parece. Só que ele está convencido de que ele vai ser o cara que vai conseguir quebrar a roda de ter que dialogar e ter que encontrar uma forma de fazer um compromise com o Congresso, né? Será? Acho que talvez ele não tenha entendido que o Collor e a Dilma também se consideravam imbuídos dessa capacidade. Se até o Lula, que era um exímio articulador político e convencedor, teve que buscar maneiras de fazer uma construção para botar de pé o seu projeto político, eu estou cada vez mais cético em relação à capacidade do Bolsonaro de conseguir mas aí esse confronto com o Congresso. Então, mas aí voltando à pergunta, cara, eu acho melhor então a gente ir para o parlamentarismo mesmo, cara, que não está dando esse presidencialismo de coalizão de jeito nenhum, porque toda hora é cooptação dos grupos de poder que conseguem ter mais influência. E a gente sabe que o Centrão é extremamente poderoso, é um desequilíbrio de poder lá dentro, é muito difícil. Houve uma bela renovação política, mas quem é de fato novo e que
e que, de fato, está sendo disruptivo lá em Brasília, é um grupo pequeno, cara, não é muito grande, Claro, não. claro, não. Eu tenho Tem muitos dos que plena noção entraram aí disso. falando muito que já mostraram que parecem uns traque molhado, fósforo molhado, aí, tá certo? Não, eu conheço muito bem, até porque, enfim, né, a turma do PSL, por exemplo, eu conheço muito bem. A turma que se elegeu só na carona do Bolsonaro e depois deixaram ele para trás e ficaram como lideranças do PSL colados no Bivar, né? Mas o fato é que a gente não pode também imaginar que o Congresso haveria uma transformação tão radical assim. Não, Como mas eu disse, não vai ter. foi eleita gente que representa alguns dos piores interesses corporativistas ali com ele. Mas o que eu me questiono, e como eu te disse, eu não defendo ainda, eu não vejo ainda fundamentos para o impeachment, mas eu me pergunto, será que o baque na economia não vai ser pior de a gente ficar tendo quase que semanalmente alguma crise dessas, e sobe bolsa, e cai bolsa, e sobe o dólar, enfim, que é o que a gente tem tido, né? Hoje, por exemplo, assim, com a saída do Moro foi mais uma crise, com a saída do Taish mais uma crise, a saída do Mandetta outra, e daí ele vai lá e agora tem essa do depoimento da reunião ministerial, enfim, que eu acho que é importantíssimo que também que a nossa bancada, no seu dever de buscar esclarecer os fatos e cobrar transparência também, encampe essa briga para que a gente possa ter acesso à verdade dos fatos, né? Se o presidente não cometeu nenhum crime, acho que ele não deve ter medo de trazer a verdade, o que se passa nessas reuniões. Bom, vamos falar de um outro assunto mais... Mas só para... Então, eu sou favorável ao parlamentarismo e acho que seria uma mudança importante no Brasil para fortalecer e esclarecer o papel do parlamento, e também pelo fato de que, sinceramente, nenhum país, fora os Estados Unidos, conseguiram construir uma democracia funcional em cima de um sistema presidencialista puro, como é o caso do que se tentou implementar nos Estados Unidos e no Brasil. É claro que pode ter uma ou outra exceção circunstancial, mas a imensa maioria dos países estáveis, mundo afora, são parlamentaristas. Eu sim, eu vejo que, mesmo assim, escutando todas as tuas críticas e todo o posicionamento teu, e de novo eu volto ao ponto assim, que o Bolsonaro, é o que você falou, ele joga as próprias cascas de banana para pisar em cima, ele atravessa a rua para pisar, ele tinha que parar. Se ele tivesse apenas um comportamento mais sóbrio, né, mais com parcimônia, que seria a palavra, e deixa os seus ministérios funcionarem, a gente estaria numa curva muito menos instável, né, de fatos de economia e tudo mais. Eu concordo com esse ponto que você está abordando aí, e nesse sentido o parlamentarismo é o seguinte, não tem maioria, desmonta, faz outra eleição, desmonta e até acertar a mão, e aí a coisa vai. O que não dá é realmente um governo que está com baixíssima aprovação, que não tem o Congresso, e aí tem que começar a fazer negociações muitas vezes questionáveis ou que nós não aprovamos, né? Que é o que nós temos visto nos últimos anos aí. Ou seja, a democracia fica comprometida, porque a hora que você precisa ficar entregando cargo ou pagando, como aconteceu no caso do Mensalão e Petrolão, para poder ter apoio, grande porcaria de democracia. Voltando na questão de que liberal não tem sorte, que precisa ter sorte também, né? E a gente os liberais conseguiram ter mais poder e entrar no governo, e já deu uma pandemia aqui, e aí o pessoal começa a fazer meme tirando sarro da gente. E aí, você quer mais Estado agora? Aí, cadê? O Estado tem que ajudar e tal, né? E eu bato e falo assim, olha, se o Estado não tirasse tanto de mim, eu não pediria ajuda para ele. Mas já que ele me arranca tudo, eu vou fazer o quê? Tem que devolver. Ele só tem que devolver o que tirou. Não preciso de mais nada, inclusive, né? É justamente para que a gente possa lidar melhor com situações como essa que a gente está vivendo nesse momento, que nós liberais defendemos que o Estado seja enxuto, que ele seja enfocado naquilo que é fundamental, que ele tenha austeridade no dia a dia, para em situações de emergência ele conseguir gastar mais, né?
Porque, afinal, é Que uma seja decorrência eficiente, né? Que ele entregue alguma coisa. O nosso Estado brasileiro não é nem eficaz nem eficiente. Quer dizer, ele não entrega e ainda custa caro. Quer dizer, ele é tudo atravessado, né? É uma decorrência do que a gente já defende para a economia doméstica, né? A gente acredita que a gente não pode ser gastador nos dias de sol, nas nossas vidas. Tu sabe muito bem disso, como empresário bem-sucedido, que nos momentos de subida, tu não pode sair gastando tudo aí, né? E não se precaver para os momentos de eventual queda. A gente precisa ter um pouco mais de previdência, no sentido não especificamente da previdência, mas sim de ser previdente. Sim, Né? sim. Isso tem faltado no Brasil. A gente o governo Lula, em especial, foi o maior exemplo disso, né? Talvez até o primeiro mandato da Dilma, onde não se sentia tanto o impacto da crise, mas o que se viu foi justamente o fato de que se teve, em 2010, por exemplo, se teve um dos maiores crescimentos econômicos da história do Brasil, seguramente o maior em 30 anos, né? Quase 8% de crescimento do PIB ao longo do ano de 2010, como tu disse, em boa parte calibrado por gastos estatais ineficientes, mas em boa parte também pelo boom das commodities, por uma conjuntura internacional favorável. E o que se fez? Quais reformas se aprovou em cima desse momento de tranquilidade, desse momento de continuismo e de estabilidade política? Nenhuma reforma relevante. Que reforma relevante o governo Lula aprovou? Aprovou em 2003, no primeiro ano do seu governo, uma reforma da Previdência relevante, que acabou com algo absurdo, que era a aposentadoria integral de servidores públicos. Só que, infelizmente, isso acabou para quem estava entrando naquele momento, né? Enfim, mas o impacto disso a gente paga até hoje. Poderia ter avançado mais na reforma da Previdência, poderia, deveria, mas infelizmente não fez. Né? O Lula comprou Congresso via mensalão, depois via petrolão, que foi um esquema mais sofisticado do mensalão, e não aprovou nenhuma reforma estrutural que permitisse que o país crescesse com sustentabilidade, né? E hoje a gente paga o preço disso. Mas essa turma faz média com todo mundo. Essa turma é irresponsável, sabe? Não tem jeito, cara. Eles acham que dinheiro dá em árvore mesmo. Acham que é só virar máquina lá, multiplica, manda conta para as próximas futuras gerações, não sabe fazer conta. O negócio é complicado. Aí não tem jeito. Agora me diz uma coisa. Fala. Não, diga. Eu ia perguntar uma questão que a gente estava até discutindo outro dia com o Sandra aqui. Você sabe que nós estamos para aprovar um projeto. Já faz 3 sessões que o projeto foi embora. Eu vou ser o primeiro a falar, né? Que o governo central aqui está querendo obrigar todo mundo a usar máscaras em áreas públicas, em ambientes públicos. Ou seja, é uma lei. Aí ficou uma discussão filosófica se é o direito ou não é direito, o que é de direito e tal. Aí falou, não, é um trade-off, meu amigo. Se você quer sair, você tem que usar, porque não dá para você botar as outras pessoas em risco. Eu até estava falando com o Hélio Beltrão, até ir na praia, ou ir numa praça que não tem ninguém. Quer dizer, se eu tenho o direito de ir na praça que não tem ninguém, todo mundo tem, aí está todo mundo lá e tal. Qual que é o teu ponto de vista sobre essa obrigação das máscaras aí, Fábio? Eu acho que é uma questão que, enfim, obviamente eu não vou me colocar como o senhor das 10 liberais, o intérprete das 10 liberais, o herdeiro de John Locke, né? Mas a partir da minha percepção, a liberdade humana deve ser plena até o limite em que se infringe a liberdade alheia. Eu acho que eu devo ter o direito de andar na rua sem que me sejam impostas obrigações positivas, desde que não haja indícios e evidências razoáveis de que existe um risco de eu estar, ao caminhar tranquilamente na rua, expondo outras pessoas de maneira direta a uma pandemia, a uma epidemia, ou o que seja. Que é o cenário que a gente tem hoje. Quando a gente fala assim, não, eu não devo ser obrigado a botar máscara porque eu não tenho a doença. Não tem como saber. E tem gente que fala, não, eu já tive a doença, então estou imunizado. A gente nem sequer tem evidências concretas a respeito da conclusão efetiva de que isso está correto. Né? Existem indícios e está se vendo que existe uma tendência de que pessoas que contraíram uma vez o vírus não contraem mais. Mas acho que ainda é cedo para que se aceite isso como um fato, né? Dado o risco potencial que existe, né?
Então, eu não acho que a pessoa tenha o direito de infectar as outras. Eu não acho. E eu acho que nesses conflitos de liberdade, a minha liberdade de não ser obrigado a usar máscara e a liberdade dos outros de não serem infectados potencialmente, acho que a gente tem que fazer um exercício de ponderação e ver, né, o que se sobressai. Na minha opinião, eu não considero descabida em locais em que haja uma proliferação efetiva, como é o caso, infelizmente, do estado de São Paulo, que eu tenho acompanhado, né, em especial na cidade de São Paulo, em São Paulo capital, em outras cidades Brasil afora, como Fortaleza, como Manaus, Recife também está passando por uma situação bem complicada. Eu não acho descabido que haja uma obrigatoriedade de se usar máscara. Eu prefiro que esse tipo de decisão seja tomado regionalmente, seja estadualmente ou municipalmente. Mas uma coisa que eu sou bastante cético é em relação à determinação de prisão de quem não usa máscara, né? Como foi o fato do decreto estabelecido aqui no Rio Grande do Sul. Ah, é? A gente está buscando combater. No decreto do governo do estado aqui, o governador estabeleceu um plano bastante bem embasado e bastante sofisticado de distanciamento controlado, que estabelece faixas de risco, estabelece essas faixas a partir do grau de contágio em cada uma das 20 regiões que foi dividido o estado, e estabelece políticas de restrição específicas para cada uma das regiões. E, junto no decreto, estabeleceu a obrigatoriedade do uso de máscaras sob pena de prisão. Essa parte do decreto nos desagradou profundamente, porque, além da discussão constitucional, efetivamente, né, se um governador do estado pode estipular e impor a efetivação de um tipo penal, né, porque existe a previsão de prisão para o caso de desrespeito a regras governamentais em tempos de pandemia no Código Penal, o artigo 268, mas a gente não está convencido de que está nas competências do governador estabelecer isso por meio de decreto. Além do mais, nos parece, diante da situação do Rio Grande do Sul, uma medida desproporcional. Acho que é importante a gente, em primeiro lugar, buscar informar, buscar educar a população, buscar construir o convencimento antes de ir para a parte punitiva. Então, que é o que eu tenho falado assim, muito nas minhas lives, né? É mais fácil criar uma lei e usar a força, né, e começar a multar do que convencer as pessoas a viverem em liberdade com responsabilidade. Eu acho que e hoje eu percebo, por exemplo, peguei avião recentemente que eu fui para Florianópolis e tudo mais, ninguém sem máscaras, né? E eu acho que cada isso vez mais eu tenho visto também, mesmo em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, estados com menos contágio, né? Eu tenho visto muita gente de máscara. Claro que sempre tem pessoas que não, né? 100% de máscara, falando para você, não é muito. Mas outra coisa, totalmente diferente em ambientes privados. Se eu tenho um ambiente privado, enfim, se eu sou dono de um restaurante, dono de um hotel, independente de qual seja o regramento lá, se eu quero estabelecer que no meu estabelecimento só entra pessoas com máscara, eu devo ter todo esse direito. Acho que vale também estabelecer regras específicas para o transporte coletivo, que é um lugar de alta circulação, né, e muita proximidade. Então, a gente tem que ter proporcionalidade e ponderação diante desses casos. Mas eu acho que os governos estão investindo pouco em educação, em divulgação e muito em punição, sabe? Outra questão também que eu ia comentar ia falar alguma coisa sobre essa parte de distanciamento. Aliás, eu estou para inventar um produto. Você sabe que eu sou inventor, né, o Fábio? Tu é um famoso inventor brasileiro. Eu sou um famoso inventor. E a próxima invenção que eu vou fazer é um chamado distanciador de pessoas por odor. Basicamente, vai ser um perfume bem forte, fedido mesmo, que é o seguinte: se eu chegar perto de você e começar a sentir o cheiro, eu tenho que dar um passo atrás, porque eu estou próximo demais. Ou seja, todo mundo pelo perfume. Sentiu o cheiro do outro, opa, tá errado, tem que distanciar. Interessante. Porque é a mesma via do vírus, velho. Se o vírus está
Se o cheiro chegou, o vírus vai chegar. Então, cada um usa um perfumão. O problema é que tem que ficar repondo toda hora, né? Daí... Não, além de ficar repondo, é que cada um tem que ter um perfume, que se for igual para todo mundo, você não sabe o que acontece. Mas a criatividade está colocada, só precisamos agora, talvez, ter que bolar isso, que talvez não seja o odor, seja o teu celular que começa a bipar porque tem alguém muito próximo. Nós temos que começar a bolar algumas coisas divertidas aí para poder fazer. Agora, ia falar o seguinte, dentro da minha empresa, né? Minha empresa está funcionando, tá certo? E desde sempre, nós nunca paramos. Mas logo que começou a questão, eu falei, gente, não custa nada a gente ter bons hábitos, respeito, mesmo porque, Fábio, eu como dono de empresa, eu não quero ser responsabilizado pela saúde de ninguém e não quero perder ninguém também, porque todos aqui que trabalham comigo são úteis e são necessários. Porque se não fossem úteis e necessários, eu tinha que mandar embora, porque está comendo ou está corroendo o lucro da empresa. Então, não tem gente sobrando aqui. Aqui as pessoas são capazes porque nós treinamos e estamos aqui e nós queremos que elas estejam aqui. Então, é importantíssimo eu estar preocupado em estar dando as condições de trabalho adequadas, ou seja, máscara para todo mundo, sabonete para tudo enquanto é lá nos banheiros, estimula que vão lavar a mão, distanciamento, nada de cumprimentos com toque, todo mundo que entra na empresa mede a temperatura todo santo dia. Cumprimento aqui, ó, no cotovelo. Eu registro, não cotovelo, tem que aprender dá isso um aí, pezinho né? lá, tal, ou dá um de japonês aqui, que tem uma turma que é japonesa aqui, dá um então lá. Cara, é isso. Zero casos. A cidade aqui de Sumaré, onde está a fábrica, também baixíssimos casos, tem bons hospitais. E vamos tocar a vida, cara. Acho que a gente estabeleceu padrões e vamos nos respeitar. Cada um se respeita. O importante é que as pessoas entendam que quanto antes a gente aderir a essas medidas simples, são meio chatinhas, são meio chatinhas. É chato usar máscara? Obviamente Mas quanto antes a gente aderir a essas medidas simples, mais cedo a gente vai ter recuperação econômica, mais cedo a gente vai poder voltar às atividades normais, e é isso aí, é uma nova realidade. Mas tem coisa que eventualmente vai ficar. Eu fui no Japão recentemente, o pessoal usa máscara já por causa de outros motivos. E vamos falar a verdade, nós também tivemos que mudar os hábitos por causa do HIV. Antigamente era um sexo irresponsável e que teve até efeitos positivos colaterais, quer dizer, todas as doenças sexualmente transmissíveis caíram, tem outros tipos de reflexos. Eu acho, inclusive, com esses novos hábitos que nós estamos tomando agora, que vão ficar no tempo, existe uma inércia, não é que a partir de amanhã o cara fala assim, acabou, pode sair tudo sem máscara. Acho que mesmo assim vai ter muita gente ainda indo de máscara, tá certo? Isso seguramente vai ter impacto em outras gripes também, né? E vai ter em outras gripes, justamente. Vai ter em outras gripes, vai ter em outras transmissões. Quer dizer, nós vamos estar criando novos ambientes, novos padrões, viu, Fábio? Tem coisas aí. Tanto que eu falo, outro dia eu escrevi um tweet daquele que se escreve meio atravessado, as coisas boas da pandemia. Eu botei lá no final. Nossa, rapaz, que eu escrevi. Eu vi. Mas eu entendi o que quis dizer. Né? A gente tem que buscar ver os avanços que vão vir, né? Por exemplo, a possibilidade que muita gente está vendo de se substituir reuniões presenciais, por exemplo, por reuniões virtuais, né? Isso é um ponto positivo, né? No Brasil, a gente precisa avançar também melhor o conceito de home office, né? São pontos que precisam ser levados em consideração. E eu vou te falar uma que vai ser muito boa, desse negócio de ter desenvolvido essa tecnologia do Congresso Nacional virtual. Aquele período em que os deputados sumiam para fazer campanha nas suas bases e não voltavam para votar, e que simplesmente a gente gastava com deputado, gastava com o Congresso, e não tinha matérias votadas, não tinha avanço nas pautas, agora não tem mais desculpa, cara. Quer dizer, a reforma tributária que vai ter que andar agora, a administrativa que precisa andar, que se cair para o segundo semestre não volta nunca mais, aí não vai ter mais quórum, não vem mais ninguém para Brasília, o cara está na base, o cara é candidato a prefeito, o cara quer ajudar o vereador, tal, não sei o quê. Meu amigo, é o seguinte, o Maia vai definir, aqui o Colombo vai definir, meu amigo, terça, quarta e quinta, a partir das 7 horas da noite, sei lá que seja, vai ter sessão e é bom que vocês estejam na frente do computador, porque nós vamos votar PEC, nós vamos votar isso. As comissões, aí um grupo menor mesmo, que vai comissões especiais,
trabalha a matéria, prepara a matéria e já faz a discussão dos partidos dentro daquele, né, daquele núcleo menor, aí você vai para o plenário virtual já com um acordo feito, uma coisa mais ou menos consensuada, não tem muito destaque, não tem muito emenda, não tem nada, a matéria anda. Então, Fábio, tem coisas boas. O pessoal que eu escrevi meio atravessado, eu devia ter deixado talvez melhor explicado, mas nós vamos passar para uma nova era. Viu? Aliás, Fábio, vou falar até um negócio. Eu mesmo, como empresário, eu gostaria de ter uma segunda categoria de deputado. Aquele deputado tipo jogador de futebol da Ucrânia, sabe? Esse cara que é encanador durante o dia, que é pedreiro e de noite joga futebol, depois vai já faz o juntado e vai na Copa do Mundo e fica em segundo lugar. Por quê? Eu, como empresário aqui, eu consigo trabalhar de manhã aqui na minha fábrica e votar matérias à tarde. E, eventualmente, quando tem relatoria de matéria ou tem que participar de comissões, eu vou para Brasília. Eu custaria muito mais barato. Aliás, até abro mão de parte do salário porque eu não gasto tanto isso. Aliás, teria uma estrutura menor. E começar a pensar nesse tipo de deputado jogador de futebol da Ucrânia. Acho que acho que até a Ucrânia, no caso, é um dos mercados mais fortes atualmente do futebol, mas eu entendi o que tu quer dizer. Tipo aqueles times da Islândia, etc., né, que jogam, né? Ilhas Faroe, quando joga a Eurocopa, né? Essa situação. Eu acho que realmente seria o cenário ideal, né? Que foi o cenário realmente que os Founding Fathers americanos imaginaram, né? Quando eles montaram as estruturas da república deles. O cara ia lá, cuidava, por exemplo, Thomas Jefferson, George Washington eram grandes fazendeiros, John Adams era advogado, enfim, e por aí vai. Um outro era médico, etc. Eles cuidavam dos seus negócios e durante 2 meses ali por ano eles se reuniam na capital do país, às vezes até menos tempo, e deliberavam sobre os grandes assuntos públicos. E com isso eles não precisavam ter uma mega estrutura permanente, não precisavam ter salários altos, etc., né? Eu acho que o ideal seria isso. Só que, infelizmente, a nossa república chegou num nível que exige tamanho grau de especialização daqueles que estão ali, sejam os próprios representantes ou seu corpo técnico, que acaba inviabilizando isso, né? A gente acaba tendo que dedicar as 24 horas do nosso dia, às vezes até mais, né? Às vezes vira à noite se dedicando a estudar, a ler, a ter que contar com um corpo técnico maior do que a gente imaginava que fosse necessário, né? Mas eu estou convencido de que o caminho é a gente diminuir a abrangência do Estado, diminuir o alcance das decisões políticas, para que a gente possa, cada um, seguir com a sua vida profissional e, como um hobby, assim, digamos assim, tocar o seu trabalho e sua função, né, que acho que deveria ser uma honra para os brasileiros poderem servir aos seus compatriotas, aos seus representados de forma voluntária. Né? Mas, infelizmente, no atual sistema não permite isso. Né? Não. Meu amigo, brigadaço pelo papo gostoso aqui. É sempre bacana trabalhar com o que eu chamo mentes inquisitivas. Carinha que não arrega pelas pressão, que mantém a opinião e que mantém a postura sempre. Esse é um desses caras que eu admiro muito dentro do nosso partido aqui. Tá bom? Valeu, meu amigo. Eu te agradeço pelo convite. Um grande abraço a ti. Segue firme aí no trabalho, que o Brasil precisa muito de ti e muito da bancada do Partido Novo. De nós, grande cara. Abraço aí. Eu, assim, conto com você em 2023 lá em Brasília, cara. Você é um dos caras que vai contribuir muito lá, muito. Vamos trabalhando firme e forte aí, quem sabe a gente chega lá, então. Fala pro Marcel não ser tão fominha, não querer pegar todos os votos para ele. Pois é, aí é um obstáculo, né? Que a gente vai ter que lidar. Mas vamos em frente. Beleza, amigo. Valeu, meu velho. Grande abraço, bom final de semana para ti e para toda a família aí. Tchau, tchau. Falou, Até mais. Um abraço, pessoal.